estudante do 4º ano da licenciatura em Fisioterapia da Escola Superior de Saúde de Setúbal. Desde já, muito obrigado por assistir a este vídeo. Sou um dos elementos do grupo do projeto Fisio ABC, que pretende disponibilizar algumas recomendações de fisioterapia online para pessoas que sofreram um acidente vascular cerebral e seus cuidadores. Se sente que tem necessidade de saber mais sobre como deve posicionar o seu familiar de forma eficaz e segura e quais os cuidados que deve ter em conta, então este vídeo é para si. Ao longo do vídeo vou falar-lhe e demonstrar diferentes tipos de posicionamentos, quais os materiais que irá necessitar para cada um deles, assim como cuidados que deve ter em relação às úlceras de pressão, ou seja, lesões que poderão surgir na pele do seu familiar e como preveni-las. É muito importante que tenha atenção a alguns aspectos antes de realizar os posicionamentos, de forma a garantir a segurança do seu familiar e a sua. Deve analisar o espaço à sua volta e garantir que não existem obstáculos. Usar calçado adequado, de preferência antiderrapante, e remover todos os tapetes do chão para não correr o risco de escorregar. Se o seu familiar utiliza cadeira de rodas, garanta que esta está bem travada. Sem mais demoras, venha começar comigo. Posicionamento consiste em mudar o seu familiar de posição caso este tenha pouco movimento ou seja dependente em relação ao cuidar de si próprio, apresentando dificuldades em se mover sozinho. Associado aos posicionamentos, podem surgir algumas complicações. A mais habitual é o surgimento de úlceras de pressão ou escaros de cúbito, que são lesões na pele. Um bom posicionamento é a forma mais eficaz para evitar estas lesões. O principal fator que contribui para o aparecimento destas lesões é o facto de a pessoa se manter durante muito tempo na mesma posição. Mas existem outros fatores que levam ao aparecimento ou que podem agravar as úlceras de pressão, como a dificuldade da pessoa para se mover sozinha, levando assim a que esta passe muito tempo na mesma posição, a pessoa ter perda da sensibilidade ao toque, levando a não conseguir sentir qualquer desconforto ou dor ao nível da pele. Por um lado, a pessoa ser muito magra, devido aos ossos estarem mais salientes, por outra, a pessoa ter excesso de peso, pois realiza mais pressão sobre as estruturas. Incontinência de esfíncteres, não controla a urina e as fezes, o que faz com que a pele fique úmida, e se for de forma excessiva e prolongada, vai danificar a mesma, o que reduz a sua resistência. Muita transpiração, a pele fica mais exposta, e idade avançada, porque a pele é mais frágil. As úlceras de pressão profundas, que é a distribuição completa de todas as camadas, quase sempre podem ser evitadas se adotarem medidas simples como manter a pele sempre limpa e seca, alterar a posição do seu familiar de 2 em 2 horas usando almofadas, toalhas ou outros meios de forma a aliviar a pressão do corpo. Caso encontre alguma zona da pele vermelha, irritada e que não desaparece mesmo depois de aliviar a pressão que estava a ser exercida sobre aquele ponto, poderá indicar a formação de uma úlcera de pressão. Se acontecer, não massaje esta zona, pois pode causar danos na pele. Caso permaneça, deve consultar um médico ou alguém da equipa de enfermagem para se proceder à avaliação e tratamento da mesma. Existem diversos materiais para a prevenção de úlceras de pressão, como almofadas anti-escaras e colchões. Para esta prevenção, é necessária a mudança de posição do seu familiar na cama, o que chamamos de posicionamentos. Os cuidados a ter nos posicionamentos são prevenir úlceras de pressão ou escaras de cúbito, mudando a posição do seu familiar pelo menos de 2 em 2 horas, evitando assim demasiada pressão nas zonas vulneráveis. Quando este consegue ajudar e possui alguma capacidade para mudar de posição, deve supervisionar e ajudar caso seja necessário, pois é importante manter e promover a autonomia da pessoa. Se for possível, procure baixar a cabeceira da cama, de forma a que a pessoa fique no mesmo plano, evitando assim zonas de maior pressão. Respeite o alinhamento do corpo, estando eixo direito, para conseguir um bom posicionamento. Utilize almofadas para apoiar as diferentes partes do corpo, a quando a hora de fazer o posicionamento, protegendo assim as zonas avermelhadas. Mantenha os lençóis sempre bem esticados, para não fazerem marcas na pele da pessoa, evitando assim a formação de úlceras de pressão. Se a pessoa tiver dificuldade em manter uma postura ou seguir um movimento por apresentar pouca força no braço ou na perna, um posicionamento correto é muito importante. Se o braço ou a perna da pessoa tentar resistir ao movimento que está a fazer, faça de maneira suave e sempre ao mesmo ritmo. Por exemplo, se quiser esticar o braço do seu familiar e este não deixar, tente, mas de uma forma suave e ao mesmo ritmo. Assim,
o braço vai ceder e esticar. Outro aspecto a ter em conta é a forma como toca e realiza os movimentos com o seu familiar. Deve ser feito de maneira suave, de forma a evitar o desconforto do mesmo e deve segurar, não agarrar. Deve ter em conta se o seu familiar encontra uma posição em que se sente mais confortável, querendo por isso ficar assim por longos períodos de tempo. De forma a evitar esta situação, deverá explicar ao seu familiar o que está a fazer e o porquê de o posicionamento ser tão importante, evitando assim os encurtamentos musculares e as úlceras de pressão aos caras de cúbito. As pessoas que sofreram um AVC também podem apresentar dor no ombro, que se designa por ombro doloroso. Esta dor pode aparecer 2 semanas após AVC, mas é mais frequente entre os 2 e os 4 meses e pode resultar de lesões em torno do ombro, de músculos, tendões ou fraturas. De forma a prevenir esta dor, em todos os posicionamentos devemos ter alguma atenção ao ombro, isto é, não fazer movimentos rápidos nem bruscos com o braço, não puxar o mesmo e deixá-lo repousar o mais direito possível. Se o seu familiar já tiver dor no ombro, esta pode ser devido à perda motora, ou seja, por não mexer o braço, ou por apresentar movimentos alterados, isto é, mover o braço de maneira estranha. Terá que terem atenção quando realiza os posicionamentos, de modo a não causar dor nem desconforto no seu familiar. Antes de proceder à demonstração de posicionamentos, é importante referir que a interação com o seu familiar, mesmo que este seja dependente, é muito importante. Deve sempre explicar-lhe o que está a fazer e qual é a importância do posicionamento. Agora, vou passar à demonstração de alguns posicionamentos. Vou começar por demonstrar como posicionar o seu familiar deitado de barriga para cima, depois deitado de lado e, por fim, sentado na cadeira de rodas. É muito importante que veja as demonstrações até ao final antes de as tentar realizar. Em todos os posicionamentos, não deve deixar o seu familiar com os ombros para cima, nem com o braço que tem menos força do braço. Esteja este pousado na cama ou no corpo do mesmo, de maneira a prevenir o aparecimento de dor no ombro ou não causar ainda mais dor se esta já existir. Também deve colocar almofadas de forma a aliviar as zonas de pressão. No posicionamento, quando o seu familiar está deitado de barriga para cima, deve ter a cabeça direita e as costas. De maneira a fazermos isso, devemos colocar uma almofada por baixo da cabeça. No braço em que o seu familiar tiver menos força, devemos colocar uma almofada por baixo do braço deste, de maneira a que fique apoiado. Devemos também colocar uma toalha debaixo dos joelhos, de maneira a aliviar a pressão dos mesmos. Se o seu familiar tiver tendência a que os joelhos estejam juntos, devemos colocar uma almofada aqui no meio. Se não, separamos um pouco as pernas. Por fim, devemos colocar uma almofada no fundo dos pés, entre os pés e o fundo da cama, de maneira a que estes fiquem direitos e não para baixo. O braço do seu familiar que tiver mais força deve estar ao longo do corpo do mesmo. E as zonas vulneráveis à formação de úlceras de pressão neste posicionamento são os cotovelos, o cóccix, que é a base da coluna, e os calcanhares. Na posição de deitado de lado, o seu familiar deve ter uma almofada por trás das costas, pode dobrá-la de maneira a que fique mais confortável. Deve ter uma almofada por baixo da cabeça. O braço que fica debaixo deve ficar dobrado
assim, mas numa posição confortável. A perna que fica por cima deve ficar apoiada numa almofada e dobrada, de maneira a que consiga apanhar todo este pedaço da perna. E o braço que fica por cima deve ficar apoiado numa altura confortável para o seu familiar, assim. As zonas vulneráveis à formação de úlceras de pressão nesta posição são a orelha, o ombro, a anca, o joelho e o tornozelo. Na posição de sentado, o seu familiar deve estar com as costas direitas, deve ter uma almofada para o apoio do braço em que tem menos força. Os ombros do seu familiar não devem estar elevados. Para garantir que não estejam elevados, deve ou jogar com o apoio dos braços ou então com as almofadas. Se o seu familiar tiver tendência a juntar os joelhos, deve pôr uma almofada entre os mesmos. A anca do seu familiar deve estar a 90 graus, ou seja, bem encostado ao encosto da cadeira. Os pés devem estar apoiados nos pedais, se for uma cadeira de rodas. Se for uma cadeira normal, devem estar apoiados no chão. As zonas vulneráveis ao aparecimento de úlceras de pressão nesta posição são as costas, o cóccix, que é a base das costas, as nádegas ou as zonas atrás dos joelhos. Estes são alguns exemplos de posicionamentos e devem ser ajustados considerando o grau de dependência do seu familiar, as suas capacidades motoras, limitações articulares e de movimento, a presença de dor e as suas preferências. Caso continue com dúvidas, deverá consultar um fisioterapeuta. Por último, e em relação a si e à sua segurança, deve ter em atenção o esforço que desperdiça a fazer a tarefa e a sua postura. Deve adotar uma postura que seja confortável para si, de forma a prevenir dores e complicações no futuro. Muito obrigado por ter ficado até ao fim, espero que tenha gostado. Na caixa de descrição do vídeo encontrará 2 links. No primeiro link poderá ter acesso a toda a informação presente no vídeo, mas num formato escrito. No segundo link deixamos um questionário anónimo que agradecemos muito que preencha. O objetivo é apenas dizer-nos o que achou deste vídeo e deixar sugestões para outros tópicos ou vídeos que considere úteis. Muito obrigado por assistir a este vídeo e espero que nos encontremos num próximo vídeo. Até à próxima!